Olá, esse é o primeiro vídeo da série Laravel Passo a Passo. Bom, nessa série basicamente iremos construir uma aplicação do zero, demonstrando em cada vídeo um dos componentes do Laravel. E basicamente essa aplicação é uma aplicação de agenda, vamos colocar o nome dela de AgendaVel. Eu já criei o projeto aqui através do Laravel Installer, tá? Mas você poderia ter feito isso através do Composer. Eu vou voltar aqui no Chrome só para falar um pouco sobre os requisitos dessa série antes da gente começar. Basicamente aqui no Codecast, em sugestões, você já deve ter visto essa seção do site. Eu adicionei 3 sugestões aqui, tá? Caso seja algum problema para você seguir com esses requisitos, tá? Você, por favor, entre aqui e vote para que eu faça isso numa screencast separada dessa série. Eu não quis misturar muitas coisas. Bom, você deve saber pelo menos um pouco trabalhar na linha de comando. Se você usa o Windows, você pode utilizar o Git Bash, tá? Para poder facilitar e ficar um pouco igual aqui o que eu estou fazendo. Se você trabalha com Linux ou Mac, você já tem o terminal embutido. Composer vai ser interessante você ter algum conhecimento, mas se você também não tem conhecimento, é bem tranquilo para poder instalar, tá? E setar um virtual host é desejável, mas não é obrigatório, pois a gente pode utilizar o servidor embutido. Mas eu vou mostrar essas coisas depois para vocês, não se preocupem com isso agora. Tá? Se você entrar aqui no GitHub, nós temos um repositório aqui na conta Codecasts, e o nome desse repositório se chama AgendaVel. Nesse repositório eu vou atualizar após a cada screencast com o código fonte, e existem várias branches, tá, que você pode olhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o caminho. Se você clicar aqui em branches, você vai ver que cada uma dessas branches corresponde a uma aula que foi feita. Tá? Então não se preocupe se você não conseguir enxergar direito ou entender muito bem o código, você pode clonar essa aplicação e fazer os seus próprios testes. Como eu havia dito, a aplicação está recém-criada, o nome dela é AgendaVel, é o nome da pasta, né? E eu já tenho ela carregada aqui na minha IDE, tá? Se você acabou de criar uma aplicação Laravel 5.1 e tentar rodar aqui no navegador, vamos lá, PHP Artisan Serve. Você provavelmente já deve ter tentado ou visto para que serve esse comando. Basicamente, PHP é o PHP na linha de comando. Artisan é uma aplicação da linha de comando que vem junto com uma instalação padrão do esqueleto Laravel. Deixa eu entrar aqui nessa pasta, né? Senão isso não vai funcionar. AgendaVel. Vejam que o Artisan é um arquivo que está aqui, tá? E rodar PHP Artisan Serve. Ele vai iniciar o servidor embutido do PHP. Se eu rodar esse comando, vejam o que vai acontecer. Ele vai iniciar no localhost na porta 8000. Talvez você esteja utilizando já o Laravel Homestead, mas tudo é ok para quem está começando, você não precisa se preocupar muito com isso. Eu já tenho um virtualhost setado no Apache, etc., mas você não precisa de nenhum dos dois para poder começar. Tá? Vamos entrar aqui no navegador, eu vou abrir esse link que ele me passou, mas você provavelmente vai verificar que vai acontecer um erro. Tá? Esse erro ocorre se você ficou perdido após fazer a instalação do projeto, pois nós não temos um arquivo que seta as variáveis do ambiente ainda configurados. Vejam que dentro dos diretórios, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre eles, nós temos um arquivo chamado .env.example, e esse arquivo é o arquivo de exemplo de configuração do seu ambiente. Eu vou abrir ele aqui, vocês podem ver que existem várias informações setadas, tá? Qual o nome do ambiente, aqui está como local, se o modo de debug está ativado ou não, etc. São várias configurações, não precisa se preocupar com elas ainda, se você é realmente iniciante no framework. Basicamente, a única coisa que você precisa fazer, primeiramente, é fazer uma cópia desse arquivo, removendo a opção .example. Então, o nome desse arquivo vai ser apenas .env. Tá? Ok, eu vou salvar esse arquivo. Ele está aqui criado, ele vai atualizar aqui na minha árvore. Espera aí. Ok, esse arquivo está aqui.
Mas isso ainda não é suficiente. Vamos voltar aqui para mostrar que agora ele vai acontecer outro erro. Como ele já vai reconhecer esse arquivo e o modo debug do Laravel está ativado, ele, em vez de me exibir essa mensagem de erro genérica, ele vai me exibir um erro maior. Tá? Vamos recarregar. E ele está falando que existe um problema de encriptação. Nesse ponto é tudo que você precisa saber. Veja que nesse arquivo nós temos uma configuração chamada appkey, certo? E ela está para algum valor aleatório. Porém, nós precisamos de uma chave aqui nessa aplicação real, de 32 caracteres ou 40, eu não me lembro ao certo tamanho, mas vamos lá. Você precisa de uma chave de encriptação e você precisa gerar ela aleatoriamente. Essa chave vai ser utilizada pelo framework para poder encriptar os cookies e outras informações, como, por exemplo, a sessão do usuário. Então, em vez de você fazer algum método, tentar digitar alguma coisa, você pode recorrer novamente à linha de comando. Deixa eu cancelar a execução aqui do meu navegador, limpar a tela. Você pode rodar o comando php artisan key generate. Ele vai automaticamente ler aquele arquivo e setar uma string aleatória. Se eu fizer isso de novo, veja o que vai acontecer. Ele vai gerar outra, tá? Você só precisa fazer isso uma vez. Só estou mostrando que é realmente aleatório. Se nós voltarmos nesse arquivo, esse arquivo vai ser atualizado. Deixa eu só conferir o tamanho, que eu realmente não me lembro. Isso, são 32 caracteres. Agora, quando eu voltar aqui no navegador, atualizar... Ah, tá. Espera aí que eu tenho que iniciar novamente o servidor, claro. Vamos voltar, vamos atualizar. E veja que agora a minha aplicação está pronta para rodar. Ok, mas nós ainda podemos configurar algumas opções, tá? Se eu voltar aqui no navegador, você vai ver que existem algumas opções, como por exemplo, package.json, que é para você trabalhar, instalar o Elixir, que é basicamente um compilador de assets como JavaScript, LESS, CSS, etc. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Nós vamos cobrir isso em um screencast posterior dessa mesma série. Basicamente, o que nós precisaremos para o futuro bem próximo, nas próximas screencasts, é que você tenha uma conexão com o banco de dados configurada. Se nós voltarmos aqui no arquivo appenv, vejam que ele coloca as variáveis do banco de dados. Essas variáveis basicamente estão setadas como padrão para MySQL. Se você abrir esse arquivo config database, vamos ver aqui, ele tem uma série de conexões padrão, tá? Deixa eu abrir aqui, só um segundo. Ok, como SQLite, MySQL, PostgreSQL e SQL Server, que é o Microsoft SQL Server. Mas não vamos utilizar MySQL aqui no nosso exemplo, você pode tentar aí configurar da forma que você quiser. Nós vamos voltar nessas configurações numa aula posterior. Agora eu só quero fazer o mínimo de configuração que você precisa para poder começar. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui, só para a gente garantir que a conexão padrão é MySQL, exceto caso eu tenha setado um nome de conexão. Mas aqui no meu arquivo env, vejam que não existe nenhum nome de conexão, só tem o host, etc. E se você utiliza o homestead, essas informações já estão corretas, mas no meu caso, eu criei aqui no meu banco de dados, veja uma base chamada AgendaVel, que vai ser o nome do nosso projeto, e ela está em branco, tá? Eu não criei nenhum usuário especial aqui no meu sistema. Para acessar o MySQL, o usuário padrão é root, sem senha, e eu vou setar essa configuração agora. Bom, eu vou salvar e nós não precisamos configurar praticamente mais nada para poder começarmos. Nós já podemos começar. Você não se preocupe em entender ainda o que o seguinte comando faz. Você só pode rodar ele para poder verificar se a sua base de dados realmente está configurada corretamente, se a aplicação consegue acessar a base de dados através do comando php artisan migrate. Vamos lá. Ah, tá. Ele falou que não existe uma base chamada homestead. Foi até bom a gente ter rodado esse comando para a gente se certificar. O nome da nossa base se chama AgendaVel. Ok, vou salvar, vou rodar esse comando novamente. E veja que agora ele me deu uma saída
mais uma vez, não se preocupe em entender o que faz. Nós temos provavelmente a terceira screencast dessa série será sobre migrações. Você não precisa se preocupar com isso. Eu só vou atualizar aqui no banco, ele vai ter criado algumas tabelas automaticamente para mim e eu não preciso entender o que elas fazem ainda. O que eu quero mostrar para vocês com esse comando é apenas nos certificarmos que a aplicação consegue enxergar o banco de dados. Bom, feito isso, se você entende um pouco de orientação a objetos, você deve saber que o Laravel 5.1, através da pasta app, é toda orientada a namespaces. Então, a aplicação padrão vem num namespace chamado app, ok? Para você trocar, como nós vamos desenvolver uma aplicação chamada Agendavel, é mais que sensato a gente trocar o nome da aplicação. Se você viesse arquivo por arquivo fazendo essa alteração, você, além de provavelmente esquecer de trocar em algum lugar, é possível que aconteça algum erro, tá? Nós temos um comando aqui do Artisan também, chamado php artisan app name, ou seja, setar o nome da aplicação, nós vamos setar ele para Agendavel. Se eu rodar esse comando, vai acontecer um outro problema, tá? Pois se você entrar aqui dentro de Bootstrap Cache, você vai ver que existe alguns arquivos, como compiled e services, que eles basicamente são um cache da aplicação. Então, para a gente poder alterar o nome dessa aplicação, a gente tem que remover esses arquivos antes, caso os arquivos existam. Se você está fazendo isso sem ter testado a aplicação no navegador, se você fez isso aqui como o primeiro passo antes de testar a aplicação, rodar a aplicação pela primeira vez, provavelmente esses arquivos não existam. Se eles não existam, está ok, não tem problema. Se eles existirem, é só removê-los. Eu vou apagá-los. Ok, vou voltar no terminal e vou rodar finalmente o comando. Vamos lá. Ele disse que o nome da aplicação foi setada. Ok, deixa eu só limpar aqui, voltar aqui na minha IDE e vejam que automaticamente ele alterou dentro de todos os arquivos o namespace para Agendavel. Isso não é necessário, você pode ou não fazer, mas caso você queira reutilizar esses componentes depois, é interessante que você já altere o namespace para que não haja conflito. Então é uma boa prática, mais para frente eu vou voltar a alguns detalhes, vou explicar melhor por que você deve fazer isso, mas por enquanto nós não precisamos complicar mais do que o necessário. Tá? Bom, feito isso, basicamente a nossa aplicação está pronta para a gente poder trabalhar e nas próximas screencasts nós vamos começar de fato a desenvolver a nossa aplicação. Até mais!